estamos aqui em mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos convidadas especiais e vamos falar sobre fé. Porque nossa fé é liberada por meio de nossas palavras. Então, qual que é o tema do programa de hoje? O poder da palavra liberada com fé. Quero aqui já receber as minhas convidadas. Estou aqui com a Querusa. Olá, olá. Olá a todas. Meu nome é Querusa, sou pastora na Videira do Garavelo, esposa do pastor Radamés, mãe do Pedro, do Enzo e da Débora. Acompanho 7 igrejas no interior do estado de Goiás e realmente é uma grande bênção compartilhar a palavra liberada através de um espírito de fé. Hoje você vai ser surpreendido. Aleluia! Estamos aqui também com a minha companheira de trabalho de Ministério Educacional, a pastora Larissa Eugênia. Oi, Larissa. Olá, é um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar dessa verdade espiritual, que é o poder da palavra liberada, que gera fé. Né? Sou a pastora Larissa, sou casada com o pastor André Francisco, né? Nós estamos ali na Igreja Videira da Praça da Bíblia, tenho 2 filhos, a Daça e o Davi. E eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração, nesse bate-papo. Esses filhos, inclusive, são todos meus alunos. Não por muito tempo. E eu estou aqui com a minha companheira de sempre aqui do programa Batom e Bate-Papo, a nossa amada pastora Dalva Rigonato. Oi, Dalvinha. Estou de volta. Aleluia! Esse tema que nós vamos falar hoje é muito poderoso, porque a palavra de Deus fala que a palavra na nossa boca ela é poder de Deus. Né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E você fique conosco para ser muito abençoada. Verdade. Sabe, não basta crer no coração, é preciso também abrir a boca e falar. É preciso concordar com Deus e Ele mesmo fará com que as promessas dele se cumpram. Né? Nós temos que falar de vitória, de saúde, de favor e de abundância. Quando nós fazemos isso, a nossa fé flui do coração. E aí a gente pode ver os milagres de Deus. Sabe, em Lucas, capítulo 10, verso 19, diz exatamente assim: eu vos dei autoridade sobre todo poder do inimigo. Então, nós recebemos poder e autoridade do Senhor. Por isso, nós vamos abrir a nossa boca e declarar a cura do enfermo, a libertação do oprimido. Vamos concordar ao mundo espiritual e assim nós vamos ver milagres acontecer, né? A pastora Dalva falou aqui que a palavra na nossa boca, ela tem poder. E eu vou te falar uma coisa, só de nós comentarmos aqui, já estarmos aqui juntas, conversando sobre esse tema, mesmo antes do início do programa, eu já percebo um ambiente de fé. Por quê? Porque quando você pega essa palavra poderosa e põe na sua boca, e você crê no que você está falando, o poder já emana de você. Né? Então, para comentar sobre esse assunto, eu trouxe aqui as convidadas especiais de hoje, que é o poder da palavra liberada com fé. Então, eu poderia começar aqui, então, com a minha convidada da direita, que é a pastora Querusa, ali do Garavelo. Querusa, é importante não falar apenas palavras, não falar palavras negativas, mas ainda falar palavras positivas. Por que nós precisamos semear palavras de fé? Palavras de fé, elas são essenciais para a manifestação do poder de Deus. Porque quando você libera em fé, você chama a existência aquilo que você quer ver no mundo espiritual. Bem, como que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso lembrar quem eu sou em Deus. A minha identidade é em Deus, a minha identidade em fé. No capítulo 1 de Apocalipse 5 e 6 diz o seguinte: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ele nos fez reis e sacerdotes, para a glória e o poder dele para sempre. Quem somos? Reis e sacerdotes. O que o rei faz? Ele reina, né? Ele governa. E quando ele governa, ele manifesta então o seu poder. Quer dizer, nós temos bênção dupla. Além de sermos sacerdotes,
Somos reis. Então, sacerdotes para quê? Para resolver demandas. Demandas no mundo espiritual. Então, eu preciso liberar a palavra em fé. E aí eu chamo a existência aquilo que eu preciso ver o Senhor fazer na minha vida de acordo com a minha necessidade. Sabe o que eu acho muito importante, essa pergunta que a pastora Valéria fez? Qual é a importância de não falar palavras negativas? Porque, às vezes, qual é a nossa grande luta no mundo espiritual? Na nossa mente. Porque É o campo de batalha, né? eu estou vendo o problema, eu não estou vendo a resolução do problema, então eu sou tentada a falar do problema, né? E agora existe uma grande importância de não falar desse problema, mas falar da solução desse problema, que é o Senhor, que é maior do que qualquer problema, qualquer doença, qualquer dificuldade. E às vezes as pessoas confundem palavras positivas com palavras negativas. Nós não estamos falando de palavras positivas, né? Estamos falando da palavra de Deus, que tem poder. Então, quando eu libero fé, é quando eu falo a palavra de Deus e não falo o que eu estou vendo. Né? A Bíblia fala que nós não somos aqueles que andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E crer é sem ver. Nós não cremos no que nós estamos vendo, porque senão não seria fé. Né? Eu creio naquilo que eu ainda não vi, mas naquilo que eu tenho convicção que será. É importante esse comentário, né, pastora Larissa, da pastora Dalva, porque muitas vezes só calar, porque eu lembro uma vez que eu fiz um tempo de oração intensificada, eu fiz uma intenção, né? Eu não podia jejuar, eu fiz uma intenção seguinte: eu não vou falar nada ruim, não vou liberar nenhuma palavra negativa e tudo, mas não era suficiente, né? Só calar é um passo importante, né, pastora Larissa? Sim. O que você queria completar? É porque, como tem falado aqui, porque as palavras são sementes. Então, se ela é uma semente, uma hora ela vai ser regada e ela vai germinar. Então, se você não tem o que falar, não verbalize coisas ou palavras que vão trazer incredulidade. Porque quando você libera, não é qualquer palavra, como a pastora Dalva falou. Não é uma palavra positiva, não. É a própria palavra escrita. Por quê? A própria palavra escrita vai gerar fé no seu coração e aí vai gerar o quê? O impossível vai se tornar possível na sua vida. Então, tem uma palavra que gera fé? Que gera fé. Não é a própria- minha. Não. Porque a própria palavra escrita é o próprio Deus falando. Está escrito, né, Está- pastora É, Valéria? Eu e o pastor Donato amamos Está essa escrito. expressão. Está Então, escrito. a palavra escrita, essa da Bíblia que você conhece, gera fé. Sim, gera fé. Então, vamos de novo aqui com você, Querusa. Jesus, ele expulsou os demônios. E os demônios, o quê? Foram embora. Eles foram expulsos. Falou com o mar e ele se acalmou. Como falar para as circunstâncias difíceis? Uau! Difíceis, as circunstâncias difíceis, você declara em fé aquilo que ainda não existiu, você declara de forma positiva, voltando lá, declarando de forma positiva. Então, você determina no mundo espiritual, porque a circunstância que você vive hoje não determina quem você é em Deus. Lembrando que você é rei e você é sacerdote. Você tem uma unção dupla para ligar e desligar na terra e no céu aquilo que você precisa ver. Então, situações difíceis, elas sobrevêm todos os dias, seja sobre os nossos filhos, seja sobre o ministério, sobre casamento, sobre a nossa vida financeira, e muitas vezes nos abatemos. Mas nós não podemos esquecer quem somos em Deus. Quando nós liberamos uma palavra de fé, nós chamamos à existência aquilo que não vemos. Nós temos dois tipos de profecia: aquelas que são causativas e não causativas, né? O que é isso, Querusa? As profecias, aquela que você libera, né? Aquela que você já sabe que vai acontecer. Você tem uma palavra de conhecimento e libera sobre a vida da pastora Valéria. Então, eu quero liberar uma palavra de conhecimento. O Senhor falou comigo ao seu respeito. Amém. Glória a Deus. Então, mas existe uma outra forma. A outra forma seria liberar uma palavra de vida, chamando à existência aquilo que Deus vai fazer. Sobre a vida dos seus filhos, sobre os negócios do seu marido, sobre a sua escola videira. Amém. Amém? Amém. Então, é dessa forma que o Senhor faz. Então, pastora Dalva, Amém. queria complementar?
Sempre, né? Eu tô me segurando aqui porque eu não posso comentar todas. Mas eu acho tão importante quando nós falamos a respeito de falar as circunstâncias, porque Jesus, ele nos ensinou que se eu tiver uma fé, por menor que ela seja, ele ainda compara a nossa fé com um grão de mostarda, que é uma pequena semente. Ele fala que se você tiver uma fé pequena, você vai dizer ao monte. Então, o Senhor já nos ensinou. O que eu vou fazer na circunstância difícil? Eu vou dizer ao monte. Aleluia. Né? Qual é o monte que talvez é hoje na sua vida? Talvez um monte para você é uma doença que já o médico já falou que não tem como mais fazer nada. Talvez é uma dívida muito alta, o seu marido com dificuldade, ou a mesmo você com algum problema. Mas a Bíblia fala para o monte. Então, quando eu falo, eu estou tendo fé. Porque eu estou falando. As pessoas às vezes pensam que eu preciso. O que os discípulos perguntaram para Jesus: como, Senhor, que eu aumento a minha fé? Né? E o Senhor falou para ele falou o como. Ele falou: tenha uma pequena fé e fala. E você sabe que nós usamos aqui muitos verbos, né? Falar, dizer, significa uma ação. Né? Então é importante. E a nossa fé, pastora Larissa, ela é liberada por meio das palavras. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 13, está escrito: cri, por isso falei, como se fosse uma consequência da fé. Né? O que acontece quando nós liberamos a palavra de fé diante desses momentos difíceis, dessas circunstâncias, dessas montanhas que estão diante de nós? Então, eu acho que quando nós liberamos, né, a palavra, como diz aqui no versículo, né, cri, por isso falei, eu acho que tem 3 aspectos que a gente consegue discernir. O primeiro, quando você libera a palavra, isso tem poder no mundo espiritual. Como nós temos falado, é a palavra escrita. E isso impede o diabo de agir. Então, qualquer situação que às vezes você está passando, quando você declara no mundo espiritual, o Senhor vai agir, porque você liberou a palavra. Né? Então, o inferno ele vai ter que retrair. Segunda coisa, que quando você libera a palavra, né, como nós falamos, que Jesus falou, né, como que Jesus venceu a tentação? Ele usou a própria Bíblia e falou: está escrito. Né? Está escrito. Então, quando você libera a palavra em fé, você também remove as mentiras e o engano do diabo. Será que essa doença o Senhor quer me curar mesmo? Será que o Senhor quer restaurar o meu casamento? Será que esse problema que eu estou passando não foi culpa minha? Então, assim, isso acaba com todas as mentiras do diabo. E por último, né, só para me concluir, que quando nós falamos a palavra escrita, ela é a própria verdade na sua vida. Ela vai se materializar em fé. Aí eu acho que quando você crê nessa verdade primeiro, você declara ela. E ela se torna, né, você vai conseguir enxergar Deus agindo. Eu me lembrei de um versículo aqui que fala sobre a Bíblia, né? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra ao ponto de dividir aquilo que é da alma daquilo que é do espírito. E ela também é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Na hora que você falou a respeito de que, na hora que você libera essa palavra, ela tem uma ação dupla também. Por quê? Porque você falou, então você acaba com as mentiras que estavam na sua mente. Será que eu vou ser curado? Mas ela também, ela tem o poder daquele ela tem um poder exterior e interior. Gente, isso é maravilhoso demais. A gente é tão acostumado a ouvir, desde que a gente converteu, fizemos o cursão aqui na igreja, né, que é o curso de maturidade no Espírito. Se você não fez, eu queria te estimular. É impressionante o crescimento espiritual de quem se expõe a esta palavra durante 12 semanas para saber a faculdade da sua alma, do seu espírito. Então, eu vou pedir aqui para a pastora Dalva dar alguns testemunhos de circunstância onde ela precisou liberar a palavra de fé e ela viu a resposta das orações. Em muitas circunstâncias, eu vi Deus agindo ao meu favor. Em muitas. E o mais interessante é que em todas elas, eu não vi quando eu comecei a orar. E sempre me vinha em mente aquele versículo.
A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se esperam. Então, eu sempre declarava isso. Eu falo, eu tenho uma fé que eu tenho certeza que eu ainda não vi, mas que eu vou ver. E em muitas dessas circunstâncias, que envolvia minha família, que envolvia circunstâncias de doença, eu me lembro que em muitas delas, as mentiras do diabo, elas sempre vieram como na primeira pessoa. Essa sua oração não vai dar certo. Isso não vai acontecer. O que você está vendo? Você está vendo que está dando tudo errado. Então, o alvo do diabo é te levar a parar de falar, a parar de crer. Porque se ele conseguir que você pare de falar, que você pare de crer, ele vai conseguir roubar a sua fé. O alvo dele sempre é roubar a sua fé. Eu percebi que você colocou 2 ingredientes aqui, na hora que você começou a testemunhar. Primeiro que você acrescentou a oração. Você falou que você, no começo, quando você começava a orar, você não via. Mas você insistia e continuava declarando. Sim. Né? Se as irmãs quiserem dar algum testemunho disso. Mas é importante também, o outro ingrediente que você acrescentou, é que você continuou declarando. E também que você não ficou presa aos seus pensamentos. Porque como você falou que o diabo, ele fala na primeira pessoa, nós corremos o risco de achar que você está pensando aquilo que está sendo soprado na sua mente. Sim. Então, é importante você crescer espiritualmente, você amadurecer, para você começar a discernir, a identificar que pensamento é seu, que brotou do seu espírito, da sua própria mente, diferentemente daquelas setas que vêm, que são frases colocadas na primeira pessoa, que vêm para colocar em dúvida, que vem para colocar em xeque a veracidade e o poder da palavra liberada. E é tão importante isso, pastora Valéria, que um dia, falando de testemunho, né? Sim. Eu tive um problema muito sério, né, com o Guilherme, de enfermidade, e eu falo que foi a época que eu mais cresci em fé. Nossa, esse testemunho seu é tremendo. Eu mais cresci em fé, por quê? Parece que quando é enfermidade com a gente, você lida de um jeito, quando é com filho, a gente lida de outro, né? E eu acho que, assim, foi um momento na minha vida de crescimento espiritual muito grande, porque eu tive que ter uma postura no mundo espiritual. Porque eu me lembro que eu falava para o Senhor, ele está doente, mas a sua palavra diz que ele está curado. Então, eu fico com a sua palavra. O médico está falando que não tem jeito, que é 3 anos de doença e que vai ter sequela. Mas eu fico com a sua palavra que diz que o Senhor já levou sobre si toda a enfermidade. E eu me lembro que essa guerra na mente, no que o médico falava, no que eu via ele mancando, eu via ele sentindo dor. Eu vi ele entrando na igreja várias vezes, o pezinho dele era separado. Engessado. Engessado os dois, ele andava assim. E hoje veio aquele pastor, comunicador, cheio do espírito, frutífero. Sem mancar. Ao contrário. Ou andado bonito. Correndo. Louva, pulando. Correndo na força do espírito. Exatamente. Mas alguém pagou um preço de oração e permaneceu firme no que a palavra escrita diz e não no que as circunstâncias mostravam para você. E você sabe o que só concluir, que eu não vou contar porque ele é muito longo, mas concluindo, é que o que era para ser curado em 3 anos e que ia deixar sequelas, foi curado em 6 meses sem nenhuma sequela. E isso constatado pelo médico. Mas durante esses 6 meses, eu vivi uma guerra no mundo do espírito. Por quê? Era a cura do meu filho contra todas as mentiras do diabo, que eu tive que vencer. E eu me lembro que eu li um livro que chama Fé para Remover Montanhas, do Kenneth Hagin. Eu li esse livro, acrescentou muito a minha fé. Mas eu tive que me posicionar no mundo espiritual. Impressionante que a fé com a cura anda de mãos dadas. Sim. Não tem como dissociar uma da outra. Não tem. Sim. É tão importante o poder da palavra liberada debaixo de um espírito de fé. Sim, isso. Debaixo do espírito de fé. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu estava muito abatida, cabisbaixa, abaixei a cabeça e ela percebeu que havia algo de errado comigo. E ela levantou a minha cabeça, olhou bem nos meus olhos e disse: levante-se, a senhora é uma princesa escolhida por Deus. Não combina com a senhora
essa postura. Olha, Sacode a cabeça bate a poeira. e dá a volta por cima. E aí, debaixo de um espírito de fé, eu falei, uau, ela só tem 4 anos e uma fé imensa que me reanimou e me encorajou. A fé da criança é muito simples. É muito boa. É extraordinária. Então, em fé, ela liberou uma palavra que foi poderosa para eu mudar a minha postura e me reanimar no Senhor. Amém. Amém. Um dia a pastora Márcia me falou uma frase que eu achei assim, mudou a forma de eu reagir diante das circunstâncias. Tinha uma circunstância no momento e eu estava muito abatida na época. E aí ela me chamou para conversar e depois de uma longa conversa, ela me disse o seguinte: agora, o que você vai fazer? Você vai ficar como você está, abatida, de cabeça baixa, ou você vai se levantar e vai falar a circunstância? Isso aqui parece muito com ela. Eu falei, eu vou levantar. Não vou ficar parada, não. Achei bom aqui que no testemunho da filha da Querusa, né, que é a Débora, né, à toa que ela chama Débora. Essa menina foi gerada assim, Deus quis a Débora. Esse é o ponto, né? E a Débora, ela tem um espírito mesmo semelhante ao da profetisa, né? Que uma pessoa que julgava, né? A Débora foi uma juíza, ela julgava em linha com a vontade de Deus. E ela era reconhecida pela fé, pela ousadia. Isso tem se cumprido. Eu queria aqui, então, deixar uma pergunta para você, para nós respondermos ela no próximo bloco aqui do nosso programa. Porque você vai ouvir algumas coisas também no nosso intervalo, e eu quero que você continue conosco. E é um bom momento para você ligar para alguém, para você enviar a respeito desse programa, porque é muito bom ouvir sobre fé, e é bom repetir a palavra que está sendo liberada aqui. Né? Eu queria deixar para o próximo bloco aqui, para alguma das minhas convidadas e também minha companheira. Não existe uma ordem para que oremos com os enfermos. Não tem uma ordem explícita. Mas há uma ordem. Curai enfermos. Você já orou com alguém enfermo e ele ficou curado? Né? A Dalva deu aqui que ela orava por ele. Com certeza ela deve ter orado com ele. Mas eu quero deixar essa pergunta aqui no ar sobre esse programa. E nós vamos voltar depois do intervalo. Fique conosco. Se você não conseguiu garantir a sua inscrição para participar presencialmente da Conferência Internacional Mulheres da Vinha 2024, Eu Sou do Meu Amado, você pode participar online. Você vai precisar assinar a Ethos Academy e é muito fácil. É só você entrar no site ethosacademy.com.br, clicar em assinar agora e escolher qualquer um dos 2 planos que aparecer para você, o anual ou o mensal, e você vai ter acesso a toda a conferência. Você clica no botão Eu Quero Me Inscrever e vai te redirecionar a uma página em que você vai colocar todos os seus dados, seu nome, e-mail, CPF e também os seus dados de pagamento. A boa notícia é que assinando a Ethos Academy você não terá acesso somente à conferência, mas todos os conteúdos do pastor Aloísio e da pastora Márcia que eles fizeram ao longo de todos esses anos. Então, entre no site e faça agora a sua assinatura. Nós voltamos aqui no nosso segundo bloco do programa Batom e Bate-Papo, que hoje com o tema O Poder da Palavra Liberada com Fé. Eu deixei aqui para vocês uma pergunta no final do primeiro bloco que diz o seguinte: não existe uma ordem para que oremos com os enfermos, mas há uma ordem: curai enfermos. Né? E essa ordem, curai, esse verbo está no infinitivo, ou seja, faça isso. Né? E eu deixei aqui no ar, você já orou com alguém enfermo e ele ficou curado? Antes de eu compartilhar com elas aqui, ou dar oportunidade para que elas testemunhem, eu queria só reforçar algo que a Querusa falou aqui no início, a respeito de uma unção dupla que nós recebemos, que é a unção do rei e a unção do sacerdote. Você sabe, o rei é alguém que dá ordens. E as ordens que o rei dá, elas são o quê? Seguidas. Né? Ordem dada é ordem cumprida. Missão dada é missão cumprida pelo rei. E o sacerdote é alguém que intercede por nós junto ao trono da graça.
Mas o sacerdote também tem a função de abençoar, né? De liberar bênção, de resolver conflitos e demandas, como você falou, mas liberar bênçãos. E a palavra de Deus diz ainda que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados por Ele para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Então, queridos, você e eu, que cremos em Jesus, que nascemos de novo, que somos filhos, nós somos reis. Nós somos sacerdotes reais, então nós temos essa unção dupla. Então, essa ordem, curai enfermos, é para nós. Então, rei, ele determina. Rei, ele não chega, eu creio que você possa ser curado. Rei chega e fala, está curado. Quem gostaria de dar um testemunho desse ato de fé na posição do rei? Pastora, é tão importante isso que a senhora está falando, porque a cura já está liberada, porque a cruz já foi consumada, né? Então, já foi consumado. É importante a senhora falar que nós estamos na posição de sacerdotes, nós estamos assentados com Cristo. Ou seja, quando você está sentado, você está numa posição de autoridade, né? E eu tive uma questão com meu filho, que ele tinha uma intolerância à proteína do leite. Então, foram vários anos, assim, muito sofrimento, porque não poderia comer vários alimentos, né? E teve um dia, né, nós oramos, eu e meu esposo, vários jejuns, mas nós nos posicionamos no mundo espiritual. Nós oramos com ele e declaramos a cura. E nós tivemos até um ato de fé, isso foi uma questão pessoal, que eu creio que eu fui movida pelo Espírito naquela situação, porque eu falei, o Senhor já levou na cruz, então ele já está curado. Né? E aí ele experimentou lá um alimento que há muito tempo ele comeu até um brigadeiro, que era algo que ele desejava, né? Porque todos os aniversários de criança, a gente tinha que ir embora antes do parabéns, porque ele era muito novinho e não entendia. E para a glória do Senhor Jesus, ele foi curado. Né? Depois nós retornamos ali no médico. Isso foi para glorificar o nome do Senhor. Amém. Mas quando é tão importante isso, porque quando você tem entendimento que a cura já está disponível, você já tem acesso pela graça, já está disponível para todos. E isso gera mais fé ainda no seu coração. É tão importante a unidade da igreja. Que hora? Quando a igreja ela pratica fé, né, através de uma palavra de comando como rei, e existe cura. Eu sou a prova disso. Eu fui internada com um tumor no intestino delgado, às pressas. O meu primeiro filho tinha só 57 dias e eu fui acometida de uma intussuscepção, que é uma alça intestinal dentro da outra, necrosou todo o meu aparelho gastrointestinal e eu precisei remover 45 centímetros de intestino. Bem, naquele momento, alguém orou em fé. Quem foi? O poder da igreja. A igreja em unidade, declarando cura sobre a minha vida. Então, hoje eu sou um milagre. Por quê? Porque em fé, em unidade, todos oraram com o mesmo coração. Então, e depois disso vieram muitos outros milagres, né, pastora? Meus 3 filhos, várias situações que hoje, dia após dia, eu recebo cura e milagre. No último jejum, eu estava acometida de muitos nódulos no meu corpo, na tireoide, nos ovários, né, e também nos seios, e orei, declarando em fé. Eu dei uma voz de comando ao mundo espiritual que eu havia recebido a cura, que já estava consumada a cura do Senhor sobre mim. Depois de alguns meses, eu fiz os exames e todos os nódulos desapareceram do meu corpo. Poder da fé e da palavra liberada, né? Estou me lembrando de um versículo. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas pelas suas pisaduras e pelas chagas de Jesus, nós somos o quê? Curados. Então, é uma situação, como você falou, que está consumado, ficou no passado. Agora, quem crê, determina. Sim. Né? Quem crê, define. Fala, olha, está curado. Gente, é por força de lei. Não é uma questão de você querer. Já é.
Não, já é um fato consumado. Então, certamente ele já levou, ele não vai levar. Jesus não vai levar a cura. Eu experimentei isso através de uma gastrite. Eu também fiz uma prova de fé. Eu tratava muitos anos, tomava remédio muito caro e ficava privada de muita alimentação. Um dia eu falei, quer saber? Eu vou voltar a tomar limonada, vou tomar Coca-Cola, vou comer fritura e nada, absolutamente nada me causará dano. Eu pegava a comida, dava graças e comia. Mas é a minha fé, a fé que tens para pra ti ti. mesmo. Então, É. pastora Dalva, você queria completar? Sim, você encerrou o primeiro bloco fazendo uma pergunta, né? Sim. Gostaria de responder. A ordem do Senhor, curar enfermos, Sim. né? Uma ordem. E aí a pergunta foi, você já orou com alguém e ela foi curada? Sim, foi mesmo. Sim, já orei, graças a Deus, pela fé, pelo poder de Deus liberado através de nós, porque o Senhor nos deu essa legalidade, né, de sermos instrumentos dele na terra. E uma ocasião, na época nós éramos pastores da Praça da Bíblia, e uma mãe de um seminarista chegou com um seminarista e ele estava com o casamento marcado. E ele chegou muito abatido com a mãe dele, me apresentou, a mãe dele não era de Goiânia, e falou, minha mãe está com câncer, e o médico deu para ela 1 mês de vida, e eu me caso daqui a 4 meses. E eu queria muito que a minha mãe estivesse no meu casamento. E aí, aquele dia eu orei, ela estava com um câncer no útero. E o médico falou que já tinha espalhado e que não tinha o que fazer, mas que ele ia fazer uma cirurgia. Então, eu orei com aquela mulher aquele dia e falei para ela, a senhora está curada. E Deus me deu uma palavra para a senhora tem que crer. Aí ela me olhou assim, eu falei, o Senhor mandou dizer que a senhora não só vai estar no casamento do seu filho, como a senhora vai ver os seus netos crescerem. Oh, que palavra poderosa! E ela foi embora e fez todos os procedimentos, né, para a cirurgia. Aconteceu a cirurgia. E qual foi a grande surpresa ao fazer a cirurgia? Que o nódulo dela estava acoplado em uma bolsa. E que eles apenas retiraram a bolsa. E nem o útero ela precisou tirar. Nossa. Ou E seja, ela era um tumor localizado. Completamente E eu nunca tinha ouvido falar disso. curada. Completamente. Você sabe o que você fez, Dalva? Além de você usar a palavra liberada da fé, você foi o sacerdote. Sim. Porque o sacerdote, ele abençoa. E ele abençoa com base em quê? Com base na posição de sacerdote, com base na palavra escrita. Porque a palavra do Senhor diz que a bênção é vermos os filhos dos nossos filhos. Então, você usou sua posição de rei, porque você determinou, porque você liberou, usou sua autoridade de rei. Mas você também usou a sua unção dupla, que é do sacerdote, porque o sacerdote, ele abençoa. Na hora que você pega a palavra escrita e põe na sua boca e libera ela com fé, você está abençoando, né? Você vai viver, você vai ser curada e você vai ver os filhos dos seus filhos. Amém. Queridos, a palavra do Senhor diz que não é da vontade do Senhor que nós não cumpramos os nossos dias. Nós vamos cumprir os nossos... Sabe que eu oro muito assim? Eu vou orar, às vezes, no começo da minha caminhada cristã, eu orava de hospital em hospital. E debaixo de uma ousadia, ia com a Bíblia grande, só faltava ir com a saia longa e o coque. Ah, não, o óleo eu vou até hoje, eu sou a mulher do óleo. Os meus filhos vivem falando para mim, gente, quando você pensa numa pessoa que ama um óleo, que tem óleo em todos os cômodos da casa, eu dou para você uma foto, a minha mãe Valéria. Eu gosto do óleo mesmo, minhas netas gostam do óleo, todo mundo que me... Na escola videira, o óleo não vence. Vem ser atendido comigo na sala, seja pai, seja aluno. Aliás, entrou na minha sala, ora, né? Ora não mesmo. sai sem orar. Você vai pagar uma mensalidade, tá lá, deu sopa, entra aqui na minha Entra sala, na minha... vamos orar. Não, eu pego as mães lá na recepção pagando mensalidade, eu falo, vem aqui um pouquinho. Vamos orar. Ué, eu sou sacerdote, Dalva. O problema do inferno é que eu sei exatamente quem eu sou. E exerce também. E exerce, porque eu acho que às vezes o problema de muitos sacerdotes é que ele sabe na mente que ele é um sacerdote. Ele leu na palavra que ele é um sacerdote, mas ele não tem coragem de ir no mundo espiritual e declarar, eu sou, eu fico, e o diabo sai. Ele não tem coragem de falar. Verdade. Porque às vezes ele não tem nem a revelação da autoridade que o Senhor Jesus deixou. Eu quero falar de autoridade agora, então. E essa revelação é muito bom, né? Não é à toa que Paulo orava por revelação, né?
Não é? Então, queridas, nós estamos falando do poder da palavra liberada com fé. Já que você falou de autoridade, eu vou ler um versículo que está em Lucas 1,19, que diz o seguinte: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você sabe que nós fizemos agora, recentemente, um jejum de 21 dias de portas abertas. E nós percebemos muita fé e autoridade para orarmos com os enfermos, né? Tivemos ali 3 semanas abençoadas, oramos por cura, oramos por milagre, oramos por provisão. Mas agora eu quero dar um destaque para a cura. Nós tivemos que usar nossa fé e nossa autoridade para orar com os enfermos. E fomos até treinados para isso. Treinados o quê? A liberar a palavra com fé. De que maneira vocês perceberam que nós usamos autoridade? Quem gostaria de responder? Eu penso que quando eu recebo fé no meu coração e eu tenho convicção de quem eu sou, quando eu coloco a mão na cabeça de alguém, eu não vou lá brincar de orar com ninguém. Eu vou colocar a mão e já vou declarar, está curado. Né? Um dia eu orei com a mulher no jejum e ela me falou o seguinte: pastora, eu preciso da sua fé, porque eu não tenho. Que bom que ela foi sincera, né? Eu falei para ela, debaixo da minha palavra e da palavra de Deus, você agora vai receber essa oração e você vai sair daqui curada. Amém. E eu orei com ela, no outro dia ela me procurou. Ela falou: pastora, eu estou completamente curada. Ela estava com a coluna dela toda torta e ela teria que pôr uns pinos na coluna. E ela falou que ela não sentiu mais dor, que ela foi ao médico e ela estava curada. Só que o que acontece? Quando eu tenho alguém que chega diante de Deus sem fé, ele pode até pedir, mas ele vai pedir como um filho chega em casa e fala: eu posso entrar na minha casa? Eu posso comer a comida da minha casa? Né? A casa é dele, a comida é dele, né? A autoridade é dele. Ele só precisa entender quem ele é para que ele possa liberar. É verdade. Mas sabe de uma coisa, pastora? A senhora falando aqui, veio ao meu espírito, porque a pessoa ela só vai saber quem ela é no mundo espiritual quando ela sabe o tanto que ela é amada. É verdade. Esse é o primeiro passo. Quando você sabe que você é amada, que já está tudo disponível, né, que os seus pecados você está na casa do seu pai, perdoados, você está na casa do seu pai, tem livre acesso ao trono da graça. A dispensa está cheia, liberada para você. Aí você, quando você tem essa revelação, quando você é amado e está tudo disponível, ou seja, acesso livre. Você tem ousadia para falar. Você tem ousadia. Eu me lembro, né? O nosso jejum que nós fizemos, nós usamos uma chave. Eu tenho a minha também. Você tem? Ai, que maravilha. Nós temos aqui. Eu tenho muitas Vou fotos. dividir com a Larissa Eugênia. Eu tenho muitas fotos registradas minhas, sabe? Usando a chave e orando na mão. Sim. Naquela hora ali, eu estou aplicando a minha fé naquilo que a palavra de Deus diz a respeito da cura. Inclusive, hoje eu tive que aplicar isso na minha vida. Né? Eu creio. Você estava doente, você foi convidada a vir aqui participar hoje do programa e você deu um passo de fé, né, pastora? Passo de fé, porque eu me apeguei na palavra. Eu sou curada, eu já sou curada. Então, isso é vivo demais, porque... E nos seus olhos eu estou vendo, sabe o quê? Saúde. Amém. Amém? Então, nós tivemos recentemente a presença de uma equipe aqui do Ministério City Quake, né? Eles vieram para treinar a igreja, porque eles têm uma unção específica, né? Flui no dom da fé para declarar a cura. Né? Também tivemos testemunhos de evangelismo, porque você sabe que quando você vê a manifestação do poder de Deus na cura ou em milagres ou situações dessas que vocês testemunharam, há a liberação do dom da palavra de conhecimento. Né? Você liberou uma palavra na vida daquela pessoa. Né? Então, você tem algum testemunho de fé do seu prédio nesse tempo de evangelismo ou que esse ministério usou esse dom da palavra de conhecimento e vocês viram evangelização ou cura? Eu tenho. E eu tive que aprender a lidar com ele, porque quando a gente começa
Com esse dom, a gente tem muito medo. Receio. Receio de errar, receio de falar além ou aquém do que Deus está falando. E realmente você precisa colocar em prática e ir para que Deus possa te usar. Você não pode reter. Né? E eu me lembro que nesse jejum, eu orei com uma senhora e ela não falou o que era, que ela tinha. E o Senhor falou comigo, ela não tem o que comer em casa. Nossa. E Aí é manifestação de poder, né? Palavra de conhecimento. Aí eu orei com ela e falei para ela no final da oração. Eu falei para ela, nunca mais vai te faltar comida na sua despensa. Nunca mais você vai pedir, você vai mendigar o almoço ou a janta para alguém. Falei, porque o Senhor vai te dar em abundância. Fartura na sua despensa. E ela começou a chorar e aí ela me falou, eu realmente não tinha o que comer em casa. E foi algo que Deus falou no meu coração, eu não sabia quem ela era, né? Mas Deus queria acrescentar fé, porque ela estava abatida, porque ela não tinha. Você pode explicar para nós rapidamente o que é essa palavra de conhecimento? Porque às vezes a pessoa não entende muito bem. Deus nos dá uma palavra no nosso espírito a respeito de algo que a pessoa está passando ou a respeito de algo que ele quer fazer na vida daquela pessoa ou Deus quer mostrar para ela e Deus fala conosco, coisa que nós não sabemos. Isso, e é ele quer falar com ela. É um conhecimento que você não tinha ele. Não ele tinha. chegou até você Sim. diretamente pela ação do Espírito. Sim. É um dom, né? Um dos dons da fé, né? Sim. E, pastora Larissa, lá no seu prédio, tem algum testemunho de evangelismo, dessa manifestação da cura? Pastora, teve... Até eu fiquei surpreendida, né? Porque eu fui pegando os testemunhos e teve vários testemunhos de cura, mas teve um que eu queria compartilhar aqui, porque realmente o Tito, né? É um bebezinho de 9 meses, que realmente ele andou no vale da sombra da morte e o Senhor ressuscitou. Né? Ele foi diagnosticado no jejum com uma pneumonia bacteriana. E para um bebê é muito grave, né? Então, o sistema imunológico do bebê não é como o nosso. Quando ele chegou lá ao hospital, ele já foi direto para a UTI. E aí a mãe me mandou a mensagem, eu estava até no culto aqui, e ela falando, pastor, nós precisamos clamar, porque o Tito está correndo risco de vida. E naquela hora, né, nós proclamamos, né? A Querusa falou algo importante, o clamor da igreja, né? Em unidade. Sim, o poder, né? O poder declarando. Né? Nós declaramos cura. E ele foi para a UTI. Só que na UTI, acho que ele ficou uns 2 dias, do lado dos pulmões não estavam correspondendo ao tratamento. E a médica chegou de manhã e falou para a mãe, olha, nós vamos ter que entubá-lo. Porque o pulmão não estava respondendo à medicação. E aí, naquela hora, né, a mãe, que é uma discipuladora preciosa lá da praça, falou assim, pastor, naquela hora, quando a médica saiu, eu já estava assim, esgotada fisicamente, que já tinha quase uma semana que ele estava internado. Baixei os olhos, né, falei para o Senhor, Senhor, o Tito é seu, mas eu declaro agora que essas palavras que foram lançadas de morte não tem poder na vida dele, porque o Tito é do Senhor e eu declaro que ele vai sair dessa UTI amanhã. Você cancelou as palavras de morte e liberou as palavras de vida. A mãe cancelou e eu também orei junto com a mãe ali, né? Até pelo celular, nós oramos, concordância. Aí no mesmo dia à noite a médica passou. E sabe qual que foi o testemunho da médica? De manhã eu tinha um Tito. Agora à noite ele nasceu de novo. Aleluia. E para testemunho tem que ser publicado, assim, né? Eu tenho até as fotos dele. Isso é muito bom. E para a glória do Registro. Senhor, né? Essas No outro fotos. dia, ele já saiu da UTI e esse final de semana ele já estava até lá engateando no culto, lá da praça. Glória a Deus. Né? Amém. Então, Ai, que assim, bênção. Porque Cheio o de poder vida. da palavra liberado. Amém. Né? E da oração. Eu Testemunho vou vivo. que nós estamos caminhando para concluir o nosso programa. Eu vou até pedir a pastora Dalva para orar pela cura dos enfermos. Mas antes disso, eu me lembrei, né, do texto, quando você declara sobre um espírito de morte, tem um texto na palavra de Deus, que está em Ezequiel 37, que tem uma descrição do vale de ossos secos, né? Esse vale pode ser uma doença incurável, esse vale pode ser uma anomalia, né, numa criança,
pode ser uma dívida, uma situação muito difícil. É algo assim que realmente precisa de uma intervenção totalmente sobrenatural, né? A direção que o Senhor Deus deu para o profeta foi assim: profetiza aos ossos secos. Diga para eles reviverem. Em qual circunstância, né, difícil no seu ministério, você vai terminar com um testemunho breve, você precisou de profetizar e ver o milagre de Deus acontecer. Recentemente, nós tivemos o encontro de crianças e foi muito poderoso, porque no final do encontro nós temos uma palavra que chama-se enchimento com o Espírito Santo. Então, as crianças recebem poder de Deus. E, naquele momento, nós estávamos também finalizando o jejum. E eu falei, agora nós vamos orar por cura. Eles foram cheios do Espírito, falaram em línguas, agora vocês vão ver como que o Espírito Santo trabalha, através da cura. E chamei algumas líderes que estavam enfermas. E elas foram à frente. A primeira líder tinha perdido 80% da audição lado esquerdo por acidente automobilístico. As crianças colocaram a mão no ouvido, a líder começou a ouvir. Segunda líder, exatamente como esse texto. Ela tinha caído, machucado e precisava fazer uma cirurgia no joelho. O joelho dela estava imobilizado. Nós colocamos as mãos, de repente os ossos começaram a bater um no outro, como Ezequiel 37. E as crianças sentiram na mão o poder de Deus se manifestando e a líder sendo curada. O poder manifestou naturalmente através da palavra da fé, né? Da palavra liberada. E eles foram tomados, eles já estavam cheios do Espírito, e eles liberaram palavra de fé e as líderes foram curadas. Tem muitos testemunhos. Amém. Eu queria deixar aqui uma palavra de fé para as pessoas, antes da pastora Dalva orar. Por quê? Porque toda cura vem de Deus. Independentemente dessa cura ser ou não um milagre. Porque eu sou esposa de médico. Então, eu sou uma pessoa que eu convivi a vida inteira com a ciência. E gosto muito da ciência. E acho que a ciência pode e deve caminhar junto com a fé. Até porque a medicina foi dada por Deus. Imagina se o diabo ia criar uma ciência para curar as pessoas, se ele veio para roubar, matar e destruir. Parece meio óbvio, mas deixa eu te falar. Toda cura procede de Deus. Amém. Porque a maioria das enfermidades procedem do diabo. Então, independentemente de você lançar a mão da ciência, da farmacologia, de um tratamento médico, você tem acesso à cura. No caso que a Querusa deu testemunho, foi uma cura milagrosa. Manifestou ali. Tipo assim, foi uma cura instantânea. Mas nem toda cura é instantânea, mas vem pelo Senhor. Quando você tomar um remédio, você decreta, você declara. Esse remédio vai cumprir o propósito pelo qual ele está sendo ministrado dentro de mim. Mas ele não vai ter a sequela. Muitas vezes eu vou orar em hospitais e eu percebo que eu fui orar com uma pessoa com pneumonia. E ela não sarava a infecção, a bactéria não cedia. Eu coloquei a mão no peito dela e a outra mão no soro. Nunca esqueci essa oração. E eu comecei a declarar, Senhor, aqui tem o medicamento do homem, mas agora o Senhor vai colocar o medicamento do céu. E cada gota de soro que for infundida na corrente sanguínea desse corpo vai destruir, vai debelar essa bactéria e ela será eliminada pela urina. Amém. Você acredita que dentro de 24 horas a infecção foi debelada? Mas o medicamento estava sendo ministrado. Então, eu quis deixar esse testemunho para você, já agradecendo a sua participação por ter ficado conosco. E não saia daí. A pastora Dalva vai orar agora, declarando e decretando cura Amém. De enfermidades. Amém. E nós vamos concordar em fé. Vamos? Amém. Feche seus olhos, se você pode, onde você está. Né? E se você pode colocar a mão onde você tem a enfermidade, a palavra de Deus diz em Isaías 45, 2, 3, eu irei adiante de ti, endireitarei os seus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Senhor, o Senhor que conhece cada uma dessas pessoas que estão clamando por cura agora. O Senhor as conhece pelo nome.
Senhor, vai adiante delas agora, quebrando toda cadeia de enfermidade. Quebrando, Senhor Jesus, tudo aquilo que o diabo trouxe para roubar delas, a alegria, a saúde, o vigor. Vai quebrando agora em nome de Jesus. Nós liberamos o espírito de vida, espírito de cura. Nós declaramos, ó Deus, agora que essas pessoas são visitadas pelo Espírito do Senhor. E o Senhor vai limpando toda a enfermidade, toda a infecção, toda dor. Vai sendo livre agora. E o Senhor vai ministrando no corpo delas vida. A vida do Senhor que traz cura completa no corpo dessas pessoas. Eu declaro, Senhor, o teu Espírito agindo agora. E nós oramos na autoridade do nome daquele que já venceu a morte, a enfermidade, na cruz do Calvário. E ele agora é que age no corpo dessas pessoas, trazendo cura completa em nome de Jesus. Deixa eu te falar, a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Amém. Né? Se você conhece alguém que está enfermo, esse programa, ele não vem só agora aos sábados. Ele também é repetido na quarta-feira, na rádio, à noite. Ele está à disposição no canal do YouTube da pastora Márcia Silva. Você precisa ouvir de novo esse programa. E você pode encaminhá-lo para as pessoas que você conhece. E a partir daqui, você começar a liberar a palavra da fé, declarando o que a palavra escrita de Deus diz. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo programa.